Chegou a hora do quadro Consultório Médico e você já pode participar com a gente. Quem participa comigo hoje é o médico pneumologista Alexandre Araruna, que vai falar sobre o aumento de casos de síndrome gripais aqui na Paraíba, essa mudança de temperatura. Você já pode mandar a tua pergunta, 988-66-58-87. Doutor Alexandre, bom dia. Essa mudança de clima já começa nariz coçar, cafungar. Exatamente, Jazz. Bom dia, seu telespectador. De fato, como a gente estava acostumado de antes, né? O mês mais ou menos final de abril, maio, até mais ou menos agosto, setembro, é o mês que a gente era conhecido como inverno, né? Antes dessa pandemia que mudou muito a cabeça da gente. Dá até saudade, né, de vir falar sobre assuntos mais inocentes, como a gente estava acostumado de antes. Mas é fato, então é um momento que o friozinho aglomera as pessoas, às vezes aquele pó, aquela roupa que estava guardada, fica mais úmida, tá os alérgenos que a gente está infelizmente exposto ainda de forma contínua, ainda mais nesse momento, e daí inala, e aí vem o que você falou, a corizazinho, o narizinho e outras a mais que podem advir. Hoje de manhã mesmo, quando eu fui tirar uma roupa do guarda-roupa, tava começando a mofar. Aqui em João Pessoa tem muito isso, nessa época, né? A roupa começa a mofar, aquele cheiro que a gente já começa a espirrar, e hoje espirrar é um problema. Como é que a gente pode diferir? Eu sei que é muito difícil. Uma Covid, por exemplo, de um resfriado comum, simples. Tem como dar uma balanceada nisso aí? Já, você bem colocou, vamos lá. Então, para espirrar hoje é quase um pecado, né? Fungar, tossir é quase um pecado, que todo mundo corre, ainda que esteja de máscara, e pior se tirar a máscara e espirrar. Mas, e como você bem colocou, não é fácil de cara, por quê? Porque imagina as pessoas, vamos pegar um exemplo, alguém que tenha costumeiramente o nariz escorrendo, espirrando por uma rinite alérgica, que é, por exemplo, exposição, como você acaba de falar, a uma camisa, a um ambiente que esteja fechado, a um mofo. Então, aquela pessoa costumeiramente tem dessa queixa. De repente, um Covid também pode começar inocentemente, no início da doença, com o nariz inocente, às vezes uma gargantazinha, uma dita faringite, uma dita alergia. E às vezes, no início, as duas são muito semelhantes. Já assim, se são semelhantes no início, eu vou precisar de um pouco mais de dias para perceber, embora em alguns, quando a Covid é muito inocente, que a gente sabe que a Covid, 85% das vezes, ela vem tão pouco sintomática que a pessoa nega a dizer, eu não. E ninguém quer admitir que tem Covid, né? Pior ainda, né? Então, de fato, quando o Covid for inocente, a gente vai lembrar que essa inocência do Covid pode passar despercebido e, de repente, se assemelhar àquela pessoa que tem aquela alergia que já lhe é comum. Agora, é claro, com o passar dos dias, e aí vamos lembrar, quem tem a sua rinite alérgica, já está acostumado, tomou um antialérgico, tomou algumas medidas que está acostumado e melhorou, vai diferenciar daquele Covid que for mais agressivo. Aquele que vem com a febre, o mal-estar, com a tosse diferente, um incômodo, às vezes na forma mais agressiva, com desconforto respiratório. Aí sim a gente vai conseguir diferenciar. Agora, de antemão, é claro que eu sugiro que ninguém faça isso sozinho em suas casas, haja visto o momento da doença que a gente está passando, que vá sim a um serviço médico, que possa lhe orientar e fazer talvez já esse diferencial. A Sheila está perguntando aqui, tô com dor nas costas, quando respiro fundo, aí aperto do lado direito, como se apertasse meu pulmão. Isso é Covid? Vamos lá, antes de chegar a Covid, eu tenho que saber quem é a pessoa. Imagina uma pessoa que tem problema de coluna. Porque essa coluna não pode doer em algum outro momento da vida. Sim. Não tem problema da coluna doer. Agora, imagine que eu tenha associado, além da coluna, um quadro gripal. Esteja com o nariz, com garganta, com a febrezinha, às vezes um desconforto, às vezes uma diarreia. Tem várias formas que o Covid pode vir. De repente, esta pessoa pode ter a dor pelo Covid. Mas também de forma inocente, uma pessoa que tenha dor de coluna de antes pode, de repente, dormiu errado, mau jeito de uma cama, o que for, pode pagar o preço da sua coluna apenas doer. 988-66-58-87, pode mandar sua pergunta para doutor Alexandre que ele vai responder. Doutor Alexandre, tem algum, eu digo ritual, mas alguma maneira de evitar, por exemplo, os resfriados? Não sei se alimentação, não sei se abrindo as portas do quarto para o sol entrar. Tem alguma receita aí caseira, como lhe disse, para evitar aí esses resfriados, essas gripes? Veja bem, de forma aguda, nós sabemos que o resfriado é passado de pessoa a pessoa, a semelhança do Covid. Logo, se eu estou resfriado, uso uma máscara ou espirro no lenço, ou naturalmente evito ambientes que possa passar. As pessoas agora seriam muito orientadas como se passa a doença respiratória.
as aglomerações, as proximidades, o contato muito próximo, espirro, a tosse, tudo transmite. Agora, naturalmente, se meu quarto é empoeirado, ventilar, o sol é um grande aliado, gente. O vento é um grande aliado. As coisas que Deus deu da natureza gratuita para a gente são os grandes aliados para um monte de coisa que a gente pode. E, naturalmente, eu costumo falar, os 5 dedos. Olha, os 5 dedos já nos dá a capacidade de enfrentar as doenças. A gente vai adoecer na vida, a gente vai morrer na vida. Mas quem consegue, de forma aproximada, conseguir conceber esses 5 dedos, ele consegue ter mais saúde para o enfrentamento das doenças. E quais são? O primeiro deles, a água, o chá, o suco, de forma abundante e sempre. O 2, comer bem. Fruta, verdura, saladas, legumes, as coisas saudáveis. Claro que a gente soma outras coisas, mas o preponderante é que é saudável. O 3, atividade física. Isso eleva a defesa da gente. O 4, boas coisas na cabeça, a fé, a religião, a família, os prazeres, os hobbies. E o 5, dormir bem. Quando você conjuga esses 5 dedos, Jaci, você consegue dar a esse organismo mais saúde para o enfrentamento de qualquer doença. Ou seja, a mente é o melhor remédio para combater qualquer doença. De forma, com certeza, associada com os demais. Tem uma pergunta que o Jefferson está dizendo que a esposa está amamentando, mas está com febre. A febre pode passar para a filha através do leite? Vamos lembrar que a mãe que está lactando, está dando de mamar, ela pode ter umas febrezinhas no início, que é característica até da produção do leite, né? Vamos imaginar que não seja isto, né? Que isso é normal, é fisiológico, as ginecologistas, as mastologistas vão falar melhor do que eu. Agora, a mais do que isso, tem que saber se há um componente viral, se há um componente de alguma infecção. Porque a depender do que for, naturalmente a proximidade da mãe com o filho, a gente sabe que pode haver exposição. Então, precisa antes ela conversar com sua médica para ter certeza que dali é algo inocente, fisiológico e não algo, por exemplo, que possa realmente passar para o bebezinho. Dona Antônia Fernandes está perguntando, tive asma há 20 anos, pode voltar? A asma tem cura? Uma vez asmático, já se sempre asmático. O que a gente costuma dizer, a asma ela pode adormecer na vida, passar toda a vida dormindo, nunca acordar. E ela vai dizer que foi aqueles 3 pulinhos que deu lá atrás, aquela fitinha, aquele remedinho que curou a asma dela. Porque essa asma pode voltar a acordar. Às vezes por um outro quadro viral, às vezes por uma infecção, uma sinusite, uma pneumonia, pode fazer a asma acordar. Então lembre-se, se ela está dormindo, deixa ela em paz. Para terminar, meu nariz vive íspido. Isso é Covid? Meu nariz vive... Íspido, foi o que ele colocou aqui. Ele não deve sentir o cheiro, estou imaginando que seja essa tradução. Eu acredito que sim. Então, quando a gente percebe que a pessoa não cheira, a gente aprendeu agora, que é com Covid, que pode se perder tanto o olfato quanto o paladar. Isso faz parte de algumas das pessoas da doença. Agora, imagine que esqueça o Covid e a gente tem outras pessoas que têm o nariz ruim por outras causas, uma rinite alérgica. Uma pessoa que passa o dia todinho com o nariz ruim, ele com certeza ele já perde o olfato e pode perder até o paladar só por ter o nariz tão ruim de não sentir cheiro, que faz parte do sentir o gosto da comida, que o impede também de sentir o gosto e o cheiro de qualquer coisa. E não tem nada a ver com Covid. O senhor falou muito em respirar. Tem algum tipo de tecido de máscara, por exemplo, que evita? Porque hoje a gente tem que usar máscara e tem muita gente alérgico. Tem algum tecido de máscara que pode aí ajudar a ter menos rinite, a piorar a situação de congestionamento no nariz, por exemplo? Eu acho que de antemão a pessoa tem que antes ter o controle da sua rinite, porque qualquer coisa, só no tocar, só no espremer, digamos assim, da narina, do nariz, essa pessoa pode ter o estímulo do nariz ficar entupido. Então, ou seja, eu vou ter que ter algo mecânico tocando em mim. De repente, esse algo mecânico é o estímulo. Então, de antemão, antes de eu pensar numa máscara, que existem sim máscaras mais inocentes. Desde a de tecido, que as senhoras que fabricam as máscaras, as donas de casas que têm mais contato com esse material, sabem o que lhe incomoda mais ou menos, por exemplo. Mas não adianta, pouco adianta eu pôr alguma coisa no meu rosto, se o fundamento, que é a minha rinite alérgica, qualquer coisa tocando, empurrando, já pode dar um incômodo. Eu acho que, na verdade, são 2 caminhos. Tratar a rinite alérgica e, naturalmente, testar suas máscaras com os tecidos coerentes, desde as industrializadas às fabricadas em casa. Obrigada, doutor Alexandre. Um bom dia. Muito obrigada. E volte mais vezes, porque suas entrevistas são esclarecedoras. Muito obrigado. Olha...